Seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Poliana Freire, especialista em nervo ciático, e eu te ensino, fisioterapeuta, como ganhar 10 mil reais em 30 dias, gerando resultados reais nesse paciente já na primeira sessão. E o maior benefício dessa aula é eu, físio, te ajudo a ter dias melhores e você ao seu paciente. O tema da aula de hoje é exatamente esse, ó. 60% da população vai te ajudar a ganhar esses 10 mil reais. Como, né, Poliana? Como? O que é isso? Né? Quem são esses 60% da população brasileira? Isso daqui é um mapa que eu vou te dar da ciatalgia hoje no Brasil. Por isso que a capa dessa aula realmente te traz e te elucida tudo isso. Você quer agenda cheia, você quer reconhecimento. E se você está aqui nessa aula de hoje é porque realmente faz sentido para você o que eu te disse de ganhar 10 mil reais em 30 dias tratando um ciático, sendo especialista em ciático, sendo referência aí na sua cidade e região, solucionando essa ciatalgia independente do nível inflamatório em que essa ciatalgia se apresente. Então, o tema da aula de hoje é você entender quanto dinheiro, físio, você está deixando aí parado na sua maca, que é o que você precisa se você se tornar especialista. E isso está muito mais perto, muito mais alcançável do que você imagina. Exatamente isso. Então, o que não é esse tema? O que a gente não vai falar hoje? Nós não falaremos sobre equipamento que você precisa comprar para poder colocar aí na sua clínica, gastos, investimentos. Muitas pessoas acreditam que hoje em dia, com esse mundo da internet, tudo que a pessoa precisa é de uma clínica, né? Que tem uma visibilidade maior, de uma clínica mais bonita. Isso daí não é o que te faz, e eu vou te falar por que não é, tá? Quando eu comecei, eu vou falar, e algumas pessoas já acompanharam aqui um tanto da minha história, mas era uma salinha pequenininha, separada por um biombo que ia até mais ou menos a altura desse flip chart. Para cima não tinha biombo. E na época eu não tinha como reestruturar, eu não tinha como mudar. De verdade, eu não tinha como fazer com que aquele local fosse mais bonito, eu não tinha verba. E nós sabemos, quando a gente começa a jogar o jogo do adulto, nós sabemos que o dinheiro, ele é um veículo que possibilita, ele acelera o processo. Se você tem, você consegue fazer por onde, por meios, por estratégia, por conhecimento, por prática, que o negócio acelere. Só que não é um ambiente melhor que vai te trazer esses pacientes. O que você precisa, físio, é melhorar o que você já é aperfeiçoar esse mecanismo que está aí, ó. Exatamente, ó, a Lúcia, a Stephanie, a Adriana, é exatamente quando a gente entende o todo que a gente começa a partir para outros princípios. Então, quando eu trago esse tema, ele é uma ótima oportunidade para o fisioterapeuta entender o dinheiro que ele está deixando na mesa, os sonhos que ele está deixando de realizar, tá? Quando você larga a mão, quando você não olha para esses 60% da população brasileira, automaticamente você está deixando aqui, ó, de ganhar esses 10 mil reais. E é uma oportunidade grande, crescente, principalmente quando se trata de ciatalgia. Além de ser uma oportunidade grande e crescente, a gente já trabalha com a reincidência. O que é tudo isso, Poliana? Eu vou te explicar. Quando eu falo em ciatalgia ser uma oportunidade para o fisioterapeuta, deixa eu puxar um pouquinho. Então, exatamente, quando a gente fala em 60% da população brasileira, não é 50 mais 1, não é 59. E esse número, ele é trazido pelo IBGE. Tá? Isso aqui é estatística pura que o IBGE nos traz. E quando nós entendemos que esses 60% da população brasileira não se tem mão de obra qualificada para atender, para solucionar a ciatalgia, é exatamente aqui que você precisa despertar.
É exatamente para toda essa oportunidade que você precisa entender, tá? Quando se fala em ciatalgia, a gente faz a divisão por perfil. Então, qual é o primeiro perfil dessa população brasileira? Então, as pessoas, tá? O primeiro perfil, ele é composto pelas pessoas que ficam muito tempo sentada. Quando nós entendemos esse primeiro perfil, né, dessas pessoas que ficam muito tempo sentada, é aqui que a gente começa a entender uma parte desse todo que é representado por 60% da população brasileira. Então, quando a gente olha analiticamente essas pessoas que ficam muito tempo sentadas, aqui pode entrar o grupo dos sedentários? Pode entrar os sedentários aqui. Aqui também pode entrar as pessoas que pelo trabalho elas ficam muito tempo sentadas? Sim, devem entrar exatamente nesse grupo. E por hábito ou repetição, esse grupo de pessoas tende a desenvolver ciatalgia. Ah, Poliana, mas você está falando ainda de uma forma muito genérica, né? Eu vou aterrissar agora para você que vai fazer muito mais sentido. As pessoas que trabalham sentadas. Na sua cidade tem advogado? Tem contador? Tem RH? Tem motorista de caminhão? Tem caixa de supermercado? Tem psicóloga? Tem psiquiatra? Aí você imagina, aqui eu te falei algumas profissões. Imagina só quantas outras não nos vêm agora na mente desse grupo de pessoas que realmente ficam muito tempo sentadas. É muita gente, é muita gente. Então, quando eu falo aqui que o quesito trabalho, ele é muito válido, mas tem as pessoas que elas têm por hábito ou repetição. E o que acontece nisso? Quando a gente entende esse hábito e repetição que o paciente ele traz, porque está envolvido no perfil, e na hora que a gente vai avaliar o paciente, tem que ser uma das perguntas mais assertivas em relação à ciatalgia. Quando se entende exatamente esse hábito ou repetição, aqui a gente entende a reincidência. O que seria essa reincidência? São os pacientes que tratam em relação à ciatalgia e pouco tempo depois, ou 6 meses, 1 ano, um curto período de tempo aí, o paciente ele volta a procurar com a mesma inflamação ou níveis inflamatórios um pouco maior. Por quê? Quando se trata de pessoas e quando se trata de comorbidade e dor, o paciente ele entra em ação, principalmente porque aquele alerta da ciatalgia está o tempo todo ligado na cabeça dele. Tá ali, ó, o alerta, porque tá doendo. Então, automaticamente os sistemas, principalmente o nervoso, ele traz a indicação para os outros sistemas de que exatamente essa lesão, essa dor, ela está presente. Então, tudo nesse período que você indica para o paciente fazer, que você fala dos exercícios descompressivos, da tarefa de casa, durante a sessão, o paciente ele é obediente. Passou esse período de ciatalgia, solucionou, o que acontece? Esse paciente ele vai voltar exatamente para a rotina dele. E nessa rotina, a gente não pode deixar de pontuar o hábito e a repetição. Quando esse paciente ele volta, ele se introduz novamente para todo esse mundo, essa rotina em que ele se encontrava antes, o que automaticamente acontece aqui é que esse paciente ele começa a desencadear novamente essa inflamação. E tudo isso muito bem pautado, muito bem discutido, porque o nosso corpo ele é uma máquina que foi feita para ficar em movimento, tá?
Então, quando você entende exatamente esse primeiro grupo, que é um grupo mais abrangente, é exatamente aqui que você começa a despertar para o quanto é possível, o quanto é real, o quanto é palpável. Se você tem a metodologia correta para poder, sabe, despertar nesse paciente essa exatidão de solução, é exatamente quando você entende aqui uma grande gama, uma grande oportunidade de se entender esses 60% da população. Quando você desperta para esse primeiro grupo, você já entende ali a quantidade de pessoas que você pode ajudar. E essas pessoas, eu costumo dizer que a ajuda é mútua. Então, quando eu trago 60% da população vai te ajudar, é porque exatamente eles estão inclusos nessa ciatalgia. Entendi essas pessoas, esse primeiro grupo que fica sentado, qual é o segundo grupo? A gente traz as pessoas com obesidade e sobrepeso. Vou deixar aqui nessa mesa, pronto. Tá. Quando se falou em obesidade e sobrepeso, aqui a gente traz outros dados. Quando a gente entende esse segundo grupo e a gente parte do IBGE, ó, até 2019 o IBGE trazia que mais de 70% da população já estaria inclusa nesse grupo. Até 2019. Isso é porque eu ainda estou pontuando aqui, eu quero que você tenha essa percepção, Físio, que 2019 veio pandemia, tá? E com a pandemia, o quanto esses índices foram elevados. O quanto a gente imagina aquele gráfico subindo. Então, perceba aqui, ó, um grupo super populoso, o segundo grupo super populoso também, e aqui entra muitos maus hábitos, né? A gente sabe. E como eu volto a falar aqui, o corpo, né, é uma máquina para viver em constante movimento, aqui ele para. Não é nem que ele desacelera, ele para. Porque essa construção de tecido adiposo é uma construção de energia que normalmente tende a ficar na região que, quer dizer, ela tende a pesar sobre a pelve. E quando se fala de ciatalgia, a gente entende a localização de onde nasce esse nervo, é exatamente na pelve, que por essas raízes nervosas, elas dão ali a origem ao nervo ciático por raízes nervosas. Então, junta-se algumas raízes nervosas ali entre a L4 e a S3, a quarta da lombar e a terceira da sacral, faz essa formação e desce até os membros inferiores, né? Os dois, as duas pernas, até os dedos dos pés. Então, quando se entende esses super grupos populosos, a literatura nos traz ainda o terceiro grupo, né? Ah, Poliana, mas a literatura traz mulheres. E aqui eu quero pontuar o seguinte. No último ano, agora de 2023, nós fizemos uma análise sobre os pacientes atendidos lá na clínica e lá a gente chegou aos seguintes dados, né? As mulheres são a maioria que tem a ciatalgia, mas nós somos a maioria da população também, tá? E quando se fala em homens, aqui que trazem, esses homens, eles tiveram um crescimento só nos atendimentos lá da clínica, tá? Isso eu não estou falando de IBGE, são dados nossos. Só dos homens atendidos em 2023, nós tivemos um aumento de 44%. 44, alguma coisa, foi esse o percentual que nós chegamos. Isso daqui é tudo para poder te trazer dados, Físio, para você entender da onde chega esses 10 mil reais. E eu vou falar isso para você entender toda essa oportunidade. Não significa que para você atender o ciático e você ganhar 10 mil reais por mês, você tem que ser aquele profissional que atende das 6 da manhã às 10 da noite. Se você atende, né, e soluciona a ciatalgia das 6 da manhã às 10 da noite,
a sua renda, né, mensal, ela vai, com certeza, passar muito desse teto. O que mais desencadeia a ciatalgia hoje, que é uma coisa que nós temos reparados? As doenças autoimunes. Exatamente. Então, o paciente com doenças autoimunes são pacientes que nós temos que... Esse é um fator que tem crescido muito os atendimentos. E quem são essas pessoas dessas doenças autoimunes? Quem é esse grupo? O grupo da diabetes mellitus. Quando a gente entende, né, como esses grupos de algumas doenças autoimunes, eles são super populosos e também por hábito, por repetição, o paciente ele tende a desenvolver, nós viemos então para as duas principais causas que a ciatalgia nos apresenta, que é a hérnia de disco e a segunda é a síndrome do piriforme. Então, quando a gente olha olhamos aí para esses dois, aqui a gente ainda tem, né, um outro, vou pôr aqui, ó, o sexto, a má postura. Quantas pessoas têm a dificuldade de sentar certo? Né? Quando a gente olha para todo esse grupo e a gente olha para esse fator, né, doença autoimune, má postura, a gente começa a entender o quanto a ciatalgia é uma oportunidade crescente. E qual que é o jeito mais errado que vocês têm feito hoje em dia, físio? É querer tratar sintomas. O diferencial de você ser um especialista em ciatalgia é você olhar o todo. É você ser capaz de olhar esse paciente como um todo. Como a Adriana trouxe aqui no YouTube, né? Como é esse olhar sobre o todo? É exatamente o olhar diferencial, Adriana. É quando a gente olha para o paciente, a gente esquece, tá? Que tratar somente o local, que tratar somente sintomas é o que vai fazer diferença. Quando, na verdade, sabe, você olhar o todo é o que complementa. Você olhar o paciente, entender as patologias da cabeça aos pés, com foco no ciático, e você entender o que esse nervo ciático ele provoca em outras áreas do corpo, é exatamente ali que vai te trazer essa diferenciação, que vai fazer com que você realmente se qualifique e toda essa qualificação, entendimento, conecte com o resultado para que então você ganhe esses 10 mil por mês, que é totalmente possível. E isso daqui eu trago, né? Ganhar 10 mil pode ser mais. Lembre-se do que eu falei, da quantidade de públicos e principalmente do seu entendimento sobre cada um. E quando se entende mais ainda sobre o que todos esses grupos superpopulosos trazem para que o fisioterapeuta seja um especialista em ciatalgia, é exatamente aqui que você precisa entender, que você precisa refletir e principalmente rever os seus conceitos sobre ainda não ser um especialista em ciatalgia. É uma oportunidade muito única. E qual que é o jeito certo? Quando você entende todos esses grupos, você aqui começa a entender a quantidade de pessoas que te levam a esses 60% da população brasileira, porque nem as pessoas que fazem musculação diariamente, elas estão livres de ter o ciático inflamado. Fez sentido para você que está aqui comigo nessa aula de hoje? E qual que é o pequeno passo a passo, né? Para você realmente começar a despertar para essa aula de hoje. Olha, simplesmente printe essa tela. Printe, estude, analise, viva, reviva, refaça, reflita, porque exatamente aqui, ó, tá a solução, físio. Porque quando vocês me falam que vocês querem ser especialista e referência aí na sua cidade e região, um especialista, ele tem um teto de ganhos de especialista. Um referência, ele tem o teto de ganhos de referência.
E sabe por que você ainda não foi? Porque você fica pulando de galho em galho, você exatamente fica olhando para as áreas da fisioterapia onde toda a galera está indo, e esse ser, Maria vai com as outras, não vai te levar ao nível que você quer, que é realmente ter ganhos diferenciados. Mas ganhos diferenciados é para quem gera resultados diferenciados. Não tem aqui um conto do vigário. É exatamente você entender a oportunidade e principalmente despertar. Desperte, físio, porque essa aula de hoje ela é muito, mas muito importante para que você reflita e ressignifique onde você está, para onde você quer estar, onde você quer estar daqui 3 meses. Como você quer ser conhecido aí na sociedade daqui 3 meses. O que você vai estar, quem serão as pessoas que você vai estar atendendo, o que você vai estar impactando daqui 3 meses. E exatamente dessa forma, quando eu entendi o todo, que tudo fez o maior sentido para mim. Que os depoimentos dos pacientes estão aí, a referência está exatamente em você entender onde você está e saber para onde você quer ir. E perceba aqui, físio, a quantidade de pessoas que estão precisando que você realmente se posicione como um profissional, como uma referência, para que então você seja recompensado tal como todo o efeito, todo o resultado que você entrega para esse paciente. Quando você conseguir entender, e essa aula ela é uma aula que precisa ser revista por você, para que aterrize na sua cabeça a possibilidade real de quem você é e onde você quer estar. E isso, físio, num curto período de tempo. 2024 já começou, 2024 é o ano para quem domina o óbvio. O óbvio das relações, o óbvio do relacionamento, o óbvio do trabalho, o óbvio do ciático, da ciatalgia, do nervo ciático, da dor ciática, da inflamação no ciático, seja qual a forma que esse cliente, esse paciente te procura e te aborda. É exatamente entendendo tudo isso, entendendo o todo, trazendo uma participação para que esse paciente entenda e te veja como a solução. É exatamente assim, quando você se posiciona e você resolve, que o resto se resolve. E não dá mais hoje, em 2024, para eu poder conversar com vocês e ouvir o seguinte questionamento ou a seguinte afirmação em relação a ganhos. 3.500, 4.000 reais. Dá para ganhar mais, físio. E ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama, transformando a vida do outro, é super correto, é bênção. É um talento que você tem e desenvolve. Não enterre o seu talento. Volte lá para as parábolas do talento. Não seja aquele homem onde ele pegou o talento dele e enterrou. Multiplique. Multiplique, conecte com mais e mais pacientes. Você entendeu a superpopulação. Agora o que você precisa é afiar o machado. Tá? E aqui, físio, soluciona todas as dores que eu dei introdução nessa aula de hoje. Tá? De verdade, hoje a gente passou um tantão da conta. Foram bastante perguntas, é desse jeito mesmo que eu gosto que vocês venham. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para poder responder. Tá certo? Ó, um grande beijo, fica com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!